Ah, eu poderia falar sobre gore, que eu não gosto, mas pode encerrar. Fica pro ano que vem. Melhor resposta. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Hoje é um dia muito especial. Todo episódio, já perceberam que todo episódio é um dia muito especial. Mas, sim. Enfim, hoje é especial, diferente, porque hoje é Dia das Bruxas. Para os revoltados, é o Dia do Saci. Dia do Saci? É que tem gente, eu nunca ouvi isso. Tem gente que é revoltado com o Dia das Bruxas, que fala, isso aí é coisa de americano. Daí falam que é... Olha, piscou a luz aqui. Que medo. E... Sabe que coisa de americano também? Eletricidade. Mas enfim, tem isso. As pessoas ficam bravas com o Dia das Bruxas, que é americano. Daí tem Dia do Saci, que é pra valorizar o folclore. Boring. Eu gosto do Dia das Bruxas, comer doce, beber cachaça. É isso. Enfim, hoje então a gente tá aqui basicamente para falar dentro desse tema, discutir meio que sobre a estética do terror, a estética do medo. A gente vai falar sobre alguns filmes importantes para isso. O Harmachuk tá aqui, não assiste filmes de terror. Não assisto. Mas... Vergonha. Tenho medo. Mas mesmo não assistindo filmes de terror, ele sabe como fazer uma pintura bem cabreira e bem sinistra. Provavelmente tem alguma aqui no banner do episódio. E, enfim, é isso aí. Eu sou o Murilo e eu tô aqui com o Victor Harmachuk. Olá, pessoal. O Léo Borchardt. E aí, galera? E com o Victor Espadoto. E aí, beleza? O Espadoto não aparece aqui faz tempo. O Harmachuk tá sumido também. Ninguém me convida. Pra gente começar, Harmachuk, por que você não gosta de terror? Explique-se. Assim, eu gosto... Dá pra ver bastante nas pinturas. Eu gosto da estética, tipo, escura, assim. Eu gosto disso. Mas eu não gosto de tomar susto, entendeu? Eu fico muito... Eu não sei se é uma reação natural minha, mas eu não gosto de tomar susto. E não é assim, só com filme e tal. Se alguém me dá um susto, eu automaticamente fico irritado, assim. Tipo, eu fico irritado com a pessoa... Ou qualquer coisa que me dê um susto, um animal, qualquer coisa, eu fico irritado, assim. Pô, é a minha resposta natural. Então eu não gosto, sei lá, dessa sensação. Então eu acho legal, até tem um filme que vai sair, acho que tá no cinema agora, que é daquele com aquele... Não, como que é aquele cara das abelhas lá? Sei lá. Das abelhas? Not the Beast. Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ah, o Mandy? Mandy, assim, a estética dele eu achei muito bonita, sabe? Achei muito bonito, eu quero ver também. Eu acho que como ele não é um filme, assim, não parece ser... Ele parece ser um pouco, tipo, mais um suspense, assim, parece que tem gore, mas eu não sei se ele é desses filmes de susto, então talvez eu veja, entendeu? Porque eu não gosto do susto, sabe? Mas, assim, tirando isso, eu acho legal a estética. A maioria dos filmes que eu acho que são classificados, assim, como terror... eu acho que tem muito essa parada de susto, assim, sabe? Esse é um problema que o cinema de terror teve, né? Jumpscare, né? De começar a ter jumpscare e daí virou só isso por vários anos. Assim. Então talvez, por exemplo, que nem eu falei com vocês, A Bruxa eu gostei, sabe? O filme da Bruxa. E é engraçado, porque realmente quem tá acostumado com o que é terror hoje, diz que A Bruxa não é terror, entendeu? Então... Sei lá, pra mim é terror. Eu gosto também os únicos dois filmes de terror que eu vi. Eu gosto do Alien, que acho que é de terror também. A gente já falou bastante sobre o Alien nos podcasts. Eu acho que ele tem susto também, mas pra mim ele ainda é um pouco mais... Suspense, né? Ele é muito mais suspense, assim. Eu gosto mais desse tipo de clima, assim. Só rebatendo, então, o que você disse sobre não gostar de tomar sustos, já tentou livros de terror? Livros de terror? Porque não tem susto no livro. No livro não tem susto. Imagina, você vira a página e toma um susto. Não, na verdade, livro... Eu li do Stephen King, eu li aquele celular, né? Que é um livro... E eu li A Torre Negra, mas A Torre Negra eu não sei se é considerado terror. É um pouco também. Acho que é de terror. Não tem susto, né? Não tem aquela música que vai crescendo, assim, daí de repente dá tipo... Som acho que é a pior coisa pra mim do filme, que sempre é o que mais dá susto, né? O som, assim. Então,
Eu acho que eu li, eu nem achei que era, pra mim nem era de terror, assim, eu nem considerei de terror. Ele é nojento, na verdade. Tem umas coisas nojentas, assim. Sim. Né? O Victor não gosta de terror, mas agora também tem uma pergunta muito importante, que é por que a gente gosta de terror? Vocês que gostam de filme de terror, uma coisa que eu ouvi falar e pra mim faz sentido, dizem também que um dos motivos pelo qual as pessoas gostam é que quando você toma susto, ou você tá vendo um filme de terror e fica com medo, o teu corpo ele descarrega adrenalina, certo? E a adrenalina é uma coisa que vicia, é uma coisa que a gente, tanto as pessoas que fazem esporte radical também têm o mesmo tipo de vício, mas só que no sentido de fazer esporte radical. Vocês acham que essa sensação de tomar o susto, às vezes, ela é meio ruim, mas ao mesmo tempo é bom isso? Eu acho que sim, porque é uma coisa que é tipo uma experiência num ambiente controlado, né? Tipo, você vê o capeta na tua frente, mas é de mentira. Mas então, é de mentira, você daí sabe? passa, entendeu? Talvez Eu seja... acho que sim. Eu, particularmente, comecei a gostar de terror depois que eu tava na universidade. Porque antes disso eu não gostava também, que nem o Victor, não gostava de levar susto. E aí eu comecei a estudar os filmes e eu comecei a perceber que... Eu comecei a me interessar de como o diretor fazia para que a pessoa levasse aquele susto, até chegar naquele clímax, né? Porque se o cinema te leva a emoções, o susto, o medo, o pavor, né, são emoções válidas também. E aí eu comecei a me interessar pelos filmes de terror. Mas antes disso eu já gostava dos filmes de suspense e gostava também dos filmes de monstro. Até que o meu TCC foi sobre o Guilherme Del Toro, que pra mim é um cara que eu gosto muito dos monstros, dos filmes dele. E então eu acho que eu gosto por uma questão estética mesmo e de narrativa, de como é construído todo aquele suspense, a narrativa, para se chegar num clímax de susto ou medo. E porque tem filmes que são muito interessantes dentro do gênero do terror, que eles às vezes não são tão assustadores em si, mas é o tipo de filme que você vai ficar a semana inteira lembrando de determinadas cenas. Porque aquilo é tão bem construído visualmente, dentro daquela atmosfera sonora do filme também, que aquilo acaba habitando dentro de você, né? E durante muitos anos eu evitei filmes de alienígenas, porque era o meu medo maior. E eu acho que eu posso dizer que os filmes de terror me ajudaram a superar esse medo. Porque eu acho que o primeiro filme de alienígenas que eu consegui assistir foi aquele Marte Ataca, do Tim Burton, que acho que eu nem considero ele um filme bom. Mas me assustava, tipo, quando os alienígenas desciam da nave e ficavam gritando daquele jeito que eles gritam, assim, eu achava aquilo muito medonho, assim. E aí eu comecei a prestar atenção, por que eu tinha esse medo? Comecei a perceber que era uma coisa de infância, que foi construída e tal, e o filme brinca com isso. Ele sabe como as pessoas têm medo de determinadas coisas, né? É um ser que você não conhece, já tem uma anatomia diferente, o bicho começa a gritar e pra ele tá falando, mas pra você é algo estranho, né? De te causar estranheza. E depois foi os Sinais, mas daí eu já tava curado. Sinais de terror? Eu não sei, tem cenas que daria pra dizer que sim. É um suspense bem de terror, hein? Ele é um suspense, eu classificaria ele como um filme de suspense, mas ele tem cenas de terror, sim, de te causar pavor. Eu assisti Sinais, mas não achei... Assim, esse filme eu tenho um grande problema com ele, que eu tenho problema com 2 filmes, na verdade, na minha infância. O primeiro é o Aracnofobia, que pra mim é um filme de terror, assim, que... Eu desenvolvi a aracnofobia depois desse filme, tanto que eu trato isso até hoje, com a minha psicóloga. E depois os Sinais, que eu criei um medo absurdo de alienígenas também por causa desse filme maldito, assim. Mas esse eu consegui superar, eu já assisti ele várias vezes, o Sinais. Só que ele me dá um arrepio ainda, assim, sabe? Principalmente aquela cena do Brasil lá. Me dá muito medo. Em espanhol, né? Ali atrás da garagem. Né? Eu só não tenho medo It's behind. Só não tenho medo dos alienígenas dos Sinais porque eles são alérgicos à água. Então... Não! Isso é um detalhe, né? Mas assim, é aquela coisa que Se você abraçar eles morrem, né? Porque você tá suado. Assim. Exato. É o que o Léo disse, assim, eu gosto muito de filme de terror porque ele ele é imersivo. Pelo menos pra mim, ele me bota num ambiente totalmente diferente, assim. Eu adoro ver filme de terror no cinema. É uma coisa que eu... Sempre que sai um filme legal, assim, ou até, tipo...
blockbuster, tipo, agora recém saiu A Freira. O Victor gosta até de filme de terror ruim, só pra deixar claro. Eu quis ver no cinema porque eu acho legal, não sei, a imersão na sala de cinema, as pessoas gritando, A levando experiência susto. coletiva. Levando susto, então... Adolescente gritando, enchendo o saco. Né? Esse a gente E depois viu. dando risada. Mas, enfim, esse filme de terror, ele sempre tem uma história assim eu sempre tive medo no começo, quando eu era bem criança, eu tinha muito medo de filme de terror, qualquer um. Aí depois comecei a me fascinar, eu comecei a assistir vários e ver que eles eles manipulam nossas emoções, sabe? Eles criam uma tensão, seja por música, seja pela falta da música também, pelo silêncio, né? Um filme que eu vi de terror também, que agora eu tô lembrando de vários que eu vi, assim. Eu não vi muitos, na verdade, mas assim, tem um que eu vi porque o tema também era ficção científica. Tipo o Alien, né, que eu vi, é o Event Horizon. Não sei se vocês já viram aquele evento, acho que é Evento Horizonte em português mesmo, mas em inglês é Event Horizon. E é um filme em que uma nave, esse filme é muito tenso, é um filme de terror bem tenso, assim. É uma nave, ela se perde no espaço e, na verdade, o que sugere a história do filme é que a nave, porque ela estava viajando era uma nave meio que teste, assim, que viajava na velocidade da luz, sabe? Que faz dobra por dobra espacial, assim. O que o filme sugere é que eles pararam na dimensão do inferno. E daí a nave começa, tipo, zoadaço, assim, sabe? É bizarro, assim, começa a vir, sei lá, pessoas que as pessoas conheciam, que já eram mortas, vinham falar com ela na nave, começava a acontecer um monte de coisa muito bizarra, assim. E é um filme que eu vi até o final, eu vi bem picotado, assim, porque várias vezes eu parava de ver, mas é um filme que eu acho que o tema secundário, que era ficção científica, acho que o tema primário é ficção científica, na verdade, mas é um filme de terror, então é um que eu consegui ver, assim. Eu acho legal, assim, ver você denominar terror, porque é muito subjetivo, assim. Se a gente for ver, eu que adoro filme antigo, assim, se você for pegar o primeiro filme dos irmãos Lumière, que é o trem chegando na estação, os historiadores classificaram ele como terror, porque as pessoas no cinema, lá na época, elas gritaram, saíram correndo do cinema achando que iam ser atropeladas pelo trem. Hoje em dia você assiste aquilo e fala, tá, que isso, né? É só uma filmagem. É só uma filmagem, sei lá, bem primária, assim, mas pra aquela época, pra aquele tipo de pessoa lá, aquela situação, eles acharam assustador, né? E eu falo isso porque, pra mim, também é um gênero de filme que me marcava e me deixava com medo eram os filmes de catástrofe. Pô, sei lá, Um Dia Depois de Amanhã, ou Armagedon, Armagedon, esse filme que, tipo, destruía a Terra, assim, fala, meu Deus, tipo, eu ficava, sabe, com uma angústia, um medo, assim. Sim. Né? Mas acho que são filmes mais considerados de ação mesmo, né? É ação, sim, mas, tipo, eles não são terror, mas eles provocam uma sensação, pelo menos em mim, que era, nossa, a Terra é muito vulnerável, assim, vamos todos morrer. Sim. Então, todo mundo aqui ama terror. O Victor, o Victor ele só acha que não gosta, mas ele gosta muito. Lembrando que tem dois Victors aqui. Então, o Harmachuk. O Harmachuk fala que não gosta, mas ele, no fundo ele ama. E, bom, então, pra gente trazer mais pro nosso lado artístico, né? Então, quais que são esses elementos, pelo menos visuais, que constroem essa estética? Assim? De medo. De medo, de terror. Bom, do meu ponto de vista, uma das coisas que passa medo é você saber o que esconder, né? Porque eu acho que quando você não está vendo uma informação na imagem, você vai imaginar, né, o que está ali. E dependendo do que você sugere com a parte que você está vendo da imagem, né, você vai gerar medo. Então, é claro que pensando numa imagem sozinha, assim, né, uma imagem estática, né, uma pintura, você meio que tem que criar a narrativa ali dentro mesmo, né? Você não tem corte de câmera nem nada assim. Então tem muito a ver com enquadramento, iluminação. Uma das luzes que eu acho que é mais comum, que eu acho que também é bem comum em filme de terror, é aquela luz, quase uma luz de lanterna, né? Aquela luz que vem da própria câmera, assim. E que é quando eu quero passar uma sensação mais para esse lado, é uma coisa que eu uso bastante, né? Aquela luz
que você quase não vê nenhuma outra fonte de luz afetando a cena, e você só vê aquela cena, aquela luz que tá vindo do espectador mesmo, sabe? Então, e ela é bem fraca, né? Ela vai sumindo, assim, ela vai preenchendo, vai dar tipo um volume, assim. E é um tipo de iluminação bem interessante. É uma luz meio branca, assim, né? E eu sei que você já fez umas pinturas, assim, desse jeito. E até daí a gente conversou um tempo sobre um artista também que faz... ele só faz isso. Só faz isso. Doente, né? É um russo, eu ia falar dele, é o Oleg Vodovenko, é o nome dele. O Oleg Vodovenko, ele tem só... quase todas as luzes que ele faz são baseadas nesse tipo de coisa. Ele faz um monte de monstro, um monte de coisa bizarra, assim, né? Eu acho que uma das coisas que também é uma ferramenta bem natural é uma ferramenta, assim, de design no geral, estética, assim, que é a maneira que você vê as coisas normalmente e como você pode fazer, como você pode propositalmente alterar isso, né? Então, se você pega ali uma figura humana e vira a cabeça dela ao contrário, é bizarro, certo? E qualquer coisa, assim, se vê uma mesa voando, uma mesa de ponta cabeça, é bizarro. Então, quando você altera isso, dependendo, claro, do contexto que você altera isso, eu acho que você começa a causar estranheza, né? Então, assim, o que eu acho que, pra mim, o que eu acho que mais dá medo, os filmes que mais dão medo, é os filmes que conseguem assimilar as duas coisas, tanto a realidade quanto um pouco dessa estranheza, porque se você só tem bizarrice, se é tudo bizarro, daí não dá medo, né? Tudo tanto faz, assim, pra você. Então, quando você vê alguma coisa que ela é muito pé no chão, assim, e eles conseguem dar essa viradinha, assim, da chave, eu acho que isso é o que mais dá medo nas pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, tipo, em filmes e em livros, é a questão do Uncanny Valley, que é o Vale da Estranheza, né? Que basicamente, para quem não sabe, quando uma coisa ela é muito semelhante ao ser humano, né, que é a coisa que a gente mais vê na vida, mas ela tem alguma coisa de estranheza, isso gera a estranheza muito grande assim na gente. E eu acho que isso é muito massa quando tá aplicado no terror. Eu acho muito foda. Eu acho que o Victor explicou bem, assim, quando ele disse que você escolheu o que você vai esconder daquilo que você quer passar. Porque ouvindo você falar, eu lembrei de uma cena de um filme que não é de terror, mas que me marcou durante muito tempo, que é do filme Lagoa Azul. Nossa. O pior filme de terror. Porque tem uma cena em que eles encontram uma espécie de totem no meio da floresta, e isso eles já viram que tem uma tribo que vive numa outra ilha ali do lado, e eles começam a relacionar aquele totem com aquela ilha, com as pessoas que vivem naquela ilha, e eles começam a achar que aquele totem tem a ver com Deus, eles começam a criar uma mitologia em torno daquele totem. E aí quando... eu não lembro o nome da personagem, ela pisa num peixe venenoso e ele não sabe o que fazer para socorrer ela, porque ele não tem noções de primeiros socorros nem nada. A primeira coisa que ele faz é levar ela para aquele totem do Deus que eles viram ali. E aí, a cena que me impressionou é justamente o fato de que quando ele chega no totem, começa a escorrer sangue no totem. E tipo, não explica o porquê. Nem mostra ao longo do filme, mas aquela cena do sangue escorrendo no totem, tipo, desmonta toda a teoria que eles criaram. E você fica pensando, caraca, acho que eles estão correndo perigo nessa ilha. E eu acho que eu assisti esse filme muito pequeno. E essa cena do sangue escorrendo num totem é algo que me habitou muito os meus pesadelos durante muito tempo. E justamente porque você não sabe o que aconteceu ali. Parecia algo benéfico, parecia que era tudo amizade, de repente tudo virou só por um plano, assim. E eu acho isso muito legal. Não é um filme de terror, mas a cena causa um terror, porque você não sabe o que está acontecendo. Causa essa estranheza, como você disse. Eu acho isso bem legal. Acho que uma coisa que fica bem evidente, por exemplo, o porquê que o primeiro Alien é um filme de terror e os outros não são. É justamente porque você não vê o Alien. Você nunca vê o Alien no primeiro filme. Você vê, sei lá, um pouco, silhuetas, você vê mais ou menos. Mas acho que o que mais causa terror é isso. Você não sabe contra o que você está lutando, assim. E quando ele aparece, você não tem a mínima condição de combater. Então o negócio causa muito medo, né? Já se você vê o negócio, você tem a visão dele inteira ali, vê ele andando e tal, você fica se sente bem menos ameaçado, né? Então acho que essa coisa de você saber esconder, eu acho que eles foram bem na medida, né? Porque
você tem uma noção do design deles. Imagine, era um design muito foda pra época e eles Até esconderam por falta o de negócio todo. recurso, né? Até por falta de recurso. Foi uma das coisas que fez com que ficasse assim. E eu acho interessante isso que o Léo falou, porque daí, tipo, eu acho que já entra em outra parada de terror. Que eu falei sobre o Uncanny Valley, que é uma coisa que é muito parecida com a gente, mas causa estranheza. Mas eu acho que outra parada de terror que tem é daí o desconhecido. Que daí é o caso do Alien, é o caso dessa história do Lagoa Azul que você falou, é o caso do Lovecraft. O Nevoeiro também é assim. Né? Exatamente. Ainda nesse quesito do desconhecido, tem uma coisa que o Victor falou, né? Que a gente pega a figura humana, né? Que é normal a todo mundo. E uma das coisas que é muito característico de filmes de terror é a iluminação, né? Você tem muitos espaços escuros, né? Aquela sombra dura. E uma das coisas que você pode manipular também, até numa ilustração ou num filme, é onde você põe essa luz, né? Principalmente se você põe uma luz vinda de baixo, que é muito não natural para o ser humano. Geralmente você não vê uma luz vindo de baixo, assim. Aí a sombra sobe. Isso, na natureza, é uma luz impossível, né? Então você cria sombras que você não está acostumado no seu dia a dia. Sombras maiores, né? Sombras maiores, né? Principalmente se for uma sombra dura, né? Bem marcada, delimitada, né? Então isso causa um impacto, causa uma estranheza. Se vocês verem filmes antigos, sei lá, década de 40, 50... ali no expressionismo alemão, eles usavam muito isso. Então, é aquela luz vinda de baixo. Eles tinham... esses filmes antigos, eles exploravam bem, né? O Nosferatu usa isso. O Gabinete do Dr. Caligari. São filmes bem antigos lá, década de 20, assim. Que eles estavam explorando e começando a mostrar... começando a experimentar, né? Essa linguagem de luz e sombra. E você também esconder, né? Você não mostrar o personagem, ou mostrar o monstro. O que é a Bruxa de Blair, né? Você nunca vê a bruxa. Ou o primeiro filme da Atividade Paranormal, você não vê o demônio, né? Você só vê o rastro dele ali. E isso cria uma expectativa, cria um suspense. A luz, que nem eu falei, pra você esconder algumas coisas, mas o ângulo de câmera também. Por exemplo, no Predador, que é um filme que tenta passar também a ideia do terror muitas vezes. Quando às vezes o cara tá na floresta, a floresta tá iluminada, assim, mas pra mostrar que o cara não tá vendo nada, ao invés de mostrar assim todo em volta dele, tudo, porque senão você estaria vendo, né? Eles pegam e mostram o cara de cima, né? Eles colocam a câmera em cima e ficam mostrando o cara, tipo, olhando em volta, assim, você só tá vendo o chão. Então eles conseguem dessa maneira passar a sensação de que você tá vendo tanto quanto o cara, assim, sabe? Então tá lá de cima a câmera mostrando o cara pequenininho ali e um monte de mato em volta. Então você não consegue olhar o horizonte, né? Você só consegue ver o chão e o cara perdido ali. Né? Ou da mesma maneira a câmera, mesmo que tenha luz, mas a câmera mostrando o rosto do personagem de perto e mostrando ele olhando, né? O gesto do personagem olhando em volta, passa a sensação, você não tá vendo nada, certo? Se ele estivesse olhando em volta assim, você estivesse vendo a sala inteira, você ia ficar, tanto faz, né? Se eu tô vendo tudo, não tem nada em volta dele. Mas quando você coloca a câmera bem perto do personagem, é o mesmo efeito, né? Você não consegue ver nada. Isso era bastante utilizado os primeiros jogos de terror, assim. Que pela falta de recurso, as coisas ficavam difíceis de você enxergar. Tipo, Resident Evil, que tinha aquela câmera travada... Silent Hill, Alone in the Dark. Tipo, toda essa parada de você não conseguir enxergar, você não vai poder pôr a cabeça no corredor. Você só vai ver o corredor quando você entrar nele e a câmera mudar. Então isso gera o mesmo tipo de sensação, mas nos jogos. Sim. Queria retomar uma questão que o Victor falou, que foi aquela questão da luz frontal. Dentro do cinema, a gente tem uma vertente do cinema que é o cinema documentário, que é uma outra linguagem, não é a linguagem de contar histórias da forma como a gente conhece, que é a linguagem americana, que é o padrão que a gente usa hoje, principalmente, né? E dentro do cinema documentário, é muito engraçado, qualquer documentário que você vá assistir, a sensação que você tem é que você está vendo algo real. Porque você é manipulado pela linguagem do documentário, porque você já está certo na sua cabeça que se é um documentário, aquilo é sobre a realidade. E documentário usa muito imagem de arquivo, imagem amadora, que é tudo feito sempre em primeira pessoa, a câmera treme, tem aquela luz frontal, porque é o único ponto de luz que a pessoa usa. Não tem produção, né? Não tem produção, não tem luz de cenário, não tem outras coisas. Então, essa linguagem do documentário, quando ela aparece dentro de filmes,
como A Bruxa de Blair, como o REC, o Cloverfield. Contatos de Quarto Grau. Contatos de Quarto Grau, que são filmes eu que fiquei brincam... com muito medo desse filme. que são filmes que brincam com essa linguagem documental. Tudo é pra te fazer crer que aquilo é real, que aquilo aconteceu de verdade. E batata, todos os filmes que têm essa linguagem sempre são vendidos como isso aconteceu de verdade. Baseado em fatos reais. É baseado em fatos... É com imagens de arquivo de verdade. Vide aquele Faces da Morte lá, que até hoje tem gente que acha que Deus aquilo é me livre verdade. esse filme. Vocês viram um processo que rolou aí sobre filme de terror? Tem um processo, um cara processou, acho que é Fox, porque, se eu não me engano, eles fizeram um filme de terror e colocaram que era baseado em fatos reais. E o cara, ele ganhou o processo, porque ele falou pra Fox que eles teriam que provar pra ele que existiu o fantasma. Se é baseado em fatos reais, então me exatamente, prova. se é baseado em fatos reais. Você não pode vender como baseado em fatos reais, certo? No filme você colocou que tem um fantasma de verdade. Então, então ele processou a Fox, se eu não me engano, e ganhou o processo. Ele ganhou o processo, se não me engano ele não ganhou grana, mas ele fez com que tirassem do filme. Eles não podiam mais veicular o filme colocando baseado em fatos reais. Querendo ou não, é propaganda enganosa. É propaganda porque enganosa. se você não consegue provar que é real... Mas esse Contatos de Quarto Grau teve também um processo da cidade lá do Alasca, que foi feito o filme. E aí, caiu muito o turismo lá e acho que não sei se foi a prefeitura, alguém de lá processou a Universal por causa desse filme. Sim. Aí depois eles desmentiram que não era nada real. Mas o baseado em fatos reais também, ele é baseado em fatos reais. Sim. Então, a gente poderia fazer um filme de terror sobre a gravação do podcast que aparece o diabo aqui dentro, mas é baseado no fato real que tá no podcast. Não, mas tudo bem. Mas é que daí tem um limite, né? Até onde que vai baseado? Porque se eu tenho... humanos existem, então qualquer filme que eu faço com humano é baseado... Então, assim, isso tem é um marketing, limite, né? isso é super marketing. Marketing. Um filme que não é de terror, que usa muito bem isso, que eu queria até mencionar, do documentário Distrito 9, né? Distrito 9, eu adoro. A introdução desse filme é uma das melhores, cara. Bom, que é totalmente documentário, assim, depois que ele vira um filme, né? Ele legal. Mistura as linguagens. E também existem filmes documentários que são vendidos como documentários, mas eles são falsos, que é uma categoria que a gente chama de mockumentaries, ou documentários falsos, né, em português. E tem vários desses que existiam até, inclusive, há muito tempo atrás, e que tem gente que acredita ainda hoje nesses documentários. Tem um que é sobre dragões, que eles encontram um dragão no Alasca e daí eles degelam, aí tem toda a cena dos cientistas estudando, daí eles fazem reconstituição de como seriam esses dragões da vida real. E você assiste, se você não para pra pensar, poxa, mas esse dragão tem 6 membros, que estranho, porque lagartos no nosso mundo real não tem 6 membros. Você realmente acredita naquilo, assim. E tem um... Daí gera as informações do WhatsApp, né? Que a galera achar um dragão de verdade. Geralmente os documentários falsos eu acho muito legal que eles incluem dentro do documentário pistas para você encontrar que aquilo é falso, né? Então eu acho isso bem legal, assim, porque cria uma expectativa de você procurar. Se você fica com aquela pulga atrás da orelha, ele sempre vai te deixar com essa pulga, assim. Mas onde é que tá? Onde é que eles erraram aqui? Onde é que tá dizendo que é falso? Você encontra, claro. Um jogo bem legal de terror, que ele é meio survival também, é o The Forest. Não sei se você viu The Forest. The Forest. Eu vi essa semana o trailer desse jogo. Eu já tinha visto a thumbnail. Aí eu fui ver como que era esse jogo. Eu fiquei, nossa, que bizarro. É muito louco. Bizarro. Ele é tipo... eu não sei se na verdade, mas parece baseado no Lost, sabe? Achei que você ia falar em fatos reais. Falei, nossa, que vida. A gente vai ter que botar isso na thumb do episódio. Acho que vários aviões caíram em ilhas e as pessoas ficaram perdidas já, então pode ser baseado em fatos reais. E daí, no caso, o cara cai na ilha. E o que eu acho legal é que também envolve essa coisa de você não ver algumas coisas, ver outras, né? Mas só que mais no sentido de narrativa, assim, porque daí você fica vendo as malas da galera que tava, daí você fica vendo, mas alguns caras ficaram vivos e saíram do avião, né? Não só eu que tô vivo. Daí você vê, você acha umas aldeias, assim, dos nativos que tem coisas
que tem coisas de pessoal do avião. E você fica, pô, os caras pegaram a galera, né? Tem uns caras pendurados, tem um monte de coisa bem bizarra, assim. E pra você, é interessante que pra você conseguir sobreviver lá, eu gosto do comportamento também que a própria máquina tem com relação a você, porque eles vão aparecendo aos poucos. Então te deixa com muito medo, né? Assim, aparece um monte e vai te andando atrás de você. Eles aparecem lá longe, assim, sabe? Daí eles olham você e daí vão embora. Daí num dia vem mais alguns, chegam perto, assim, olham, mas eles nem te atacam, eles fazem uns barulhos e tal e vão embora. E até que tem uma noite que eles vão começar a te atacar. Então é muito legal, assim, porque essa construção do medo, né, que tem, porque a narrativa faz com que você vá aos poucos vendo o que está acontecendo, você vai entendendo aos poucos, assim, né? Ele dá medo porque não é tão repentino, assim, e você tem que tacar o terror neles, porque depois, a partir dos primeiros que você mata, você começa a construir umas effigies, que eles chamam. Effigy, eu não sei qual que é a tradução em português disso. Acho que é esfinge, mas é que é como se fosse assim, tem alguns tribais que faziam... Isso é baseado em fatos reais. Tem os povos tribais que faziam que eles pegavam os pedaços do corpo dos outros caras que eles matavam e eles construíam como se fosse uns monumentos, assim, sabe? Eles pegavam um monte de pedaço de madeira e tal e colocavam os pedaços dos caras, assim, e deixavam lá, assim, falando, ó, isso aqui é os últimos que vieram aqui e aconteceu isso, entendeu? E é bem louco, assim, porque às vezes pra afastar eles você mesmo pega os pedaços. Ai, que É bem bizarro. Você mesmo pega os pedaços do cara, coloca no negócio e quanto mais pedaços você tem, mais absurdo o monumento que você faz. Você pode tacar fogo no monumento de noite, assim, e você espanta um pouco eles. Mas com o tempo eles vão ficando cada vez mais agressivos, né? E é bem, bem foda. Assim. Você começa a ver a galera do avião lá dentro, você começa a ver... Nossa, bem... Essa construção do medo é o que a gente chama de suspense, né, dentro da narrativa. Porque você tem um elemento que você sabe que vai acontecer. No caso desse jogo seria, eles vão chegar em mim uma hora. Só que você suspende, você cria toda uma história para acontecer antes da chegada deles e você não sabe quando vai ser. Então, isso eu acho bem legal de se pensar dentro da nossa área também artística, de como que você cria esse suspense dentro da imagem que você está construindo, né? Com elementos que sugerem alguma outra coisa. Tem um cara muito bom que faz muito... É um cara que eu tenho admirado faz tempo, que é o Alexander Mandrajev, que é ele faz keyframe para filme e tal, acho que eu já devo ter mencionado ele em algum podcast. Ele faz muita coisa para filme de terror. E uma coisa que ele faz interessante é que ele deixa o elemento de terror como a última coisa da leitura da peça. Então, tem uma cena dele que é muito massa, assim, porque... ele faz um quarto, você tá vendo assim o quarto, você vê, sei lá, você vê o quarto, você nem vê nada, você não vê nada demais na imagem. Você fica, pô, mas é só uma imagem de um quarto. Quando você vê, tem assim, tem uma porta que tá bem escura, parece que tem uns tecidos só, e daí tem uma mão com uma faca embaixo, assim. E, cara, é muito bizarro, assim, sabe? Tipo, é a última leitura que você tem da imagem. É o negócio, sabe? Que é aqueles memes que tinha antigamente, quando você ver isso, você vai cagar tijolos. Sim. Então é bem isso, ele faz com que a última, pra dar medo do negócio, ele faz com que a última coisa que você vê, a coisa mais escondida, né? Porque daí dá a impressão de que aquilo quer estar escondido, né? Que ele tá te espreitando, que você não viu. Tipo, isso dá um susto na pessoa. Dá um susto, porque como assim eu não vi? Uma pintura minha que não é de terror, mas que a galera teve uma reação muito parecida, é aquela que é toda colorida, assim, tem o carinho enforcado, né? Que a galera vê, assim, e a última leitura é o carinho enforcado. Muita gente, sei lá, até hoje não viu que tem um carinho enforcado. É um carinho enforcado, assim. Se vê a coisa inteira, é claro que não tem essa sensação de escuro e tal, mas é uma sensação de narrativa dentro uma ordem de leitura, né? Dentro da peça, assim, né? Então é legal isso. Você gera um suspense. Sim. E você pega o cara desprevenido. Porque pega desprevenido, você vê lá, né? Nossa, tem um cara enforcado, é engraçado que é estranho. dentro de uma imagem estática, né? Sim. E dá pra fazer isso também, né? Legal. Uma coisa que, eu não sei, comecei a reparar recente, assim, ainda mais esse ano, é que tá saindo muitos filmes de terror que não é o clássico, né? Não é o jump scare, não é monstro explícito na tua cara, assim. Tipo, um que eu assisti esse ano e eu curti muito é o Hereditário, que é um filme que ele não te dá muito. Tipo, ele tem um outro jump scare, mas ele cria um clima, um ambiente muito macabro, assim. E ele é muito foda, assim. É do mesmo estúdio da Bruxa, se não me engano, né? É um estúdio
recente até, e eles estão fazendo uns... Fez o Corra também, né? Ganhou o Oscar, né? Acho que melhor roteiro, se não me engano. Que também não é um outro filme de jumpscare, mas você fica, né, meio tenso, assim, toda a situação que tá acontecendo. E é uma nova tendência, eu acho, a partir de agora, não é... Tipo, vai continuar tendo os filmes de susto, como teve a Freira, como vai sair outros filmes assim, mas esse novo nicho que tá se criando, assim, eu confesso que eu tô gostando bastante. Isso sobre esses filmes que estão saindo, eu concordo bastante e gosto muito. Porque eu sempre gostei muito de filme de terror. Nossa, a minha adolescência, tipo, era só filme de terror. Era, tipo, qualquer coisa que tinha lá na locadora, massacre, whatever, eu tava pegando. Só que com o tempo, só ficou jumpscare. Daí eu comecei a odiar filme de terror mesmo amando, sabe? Uhum. Então, quando começou a sair, tipo, A Bruxa, Babadook, Hereditário... O que eu gosto é que, tipo, além de quebrar essa parada do jumpscare, os diretores vão achando, tipo, soluções diferentes de você ficar esperando alguma coisa. Tipo, no Hereditário tem cenas que o bicho tá ali na tua cara, ele tá, tipo, em cima do personagem, nada acontece. E você fica... Você fica com aquele... Vou falar. Você fica com aquele cu preso, assim, esperando a qualquer momento e nada acontece. Não passa nem sinal de Wi-Fi. Nossa, isso é Isso é, tipo, um suspense muito foda. E no Babadook eles fazem uma coisa que é, tipo... Porque no terror você tem uma trilha sonora que tá calma, e daí na hora do susto, quando aparece o monstro, tem um barulho muito alto, que daí que vem aquele jumpscare fudido. E no Babadook ele não faz isso. Tipo, você tem um momento de calma, aí mostra um bicho assim no canto, mas não tem música. Aí você não se assusta, mas você fica tipo, caralho, que porra é essa? Não sei o que. E eu acho isso muito legal, assim, as formas que a galera tá encontrando na narrativa de causar essa tensão maior do que um jumpscare, assim. Bom, nós como curtimos filmes de terror, e agora o Vitor a gente já sabe que ele só tava falando que não curtia, mas... o que causa medo em vocês, o que deixa vocês apreensivos? Pra mim, hoje em dia, assim, o que mais me deixa tenso e com medo num filme é quando eles tratam algo teoricamente real, por exemplo, um psicopata ou um cara louco, assim, tipo, que a gente sabe que tem gente louca lá fora, sabe? Sim. A gente assistiu recentemente o Creep, que é um maníaco, assim, ele é um formato de mockumentary, né? E o cara, ele faz umas bizarrices, assim, muito tensas. Ele manipula o câmera que tá gravando, sim, e ao mesmo tempo você é manipulado por ele também. Sim. E filmes assim me deixam com medo. Até aqueles gore que são meio... Tipo, por exemplo, o Albergue é um filme que me marcou muito, assim. Também tem aquela parada, baseada em fatos reais, né? Pela milésima vez. Mas eu não duvido que aconteça aquele tipo de coisa. Eu fico muito... Não medo, mas eu fico, sabe? Não sei descrever. Fica com asco do ser humano. Exatamente, fico com asco do ser humano. Perde a fé na humanidade. E não é necessariamente um monstro, não é um demônio que tá, tipo, encarnando ali. Tipo, é uma pessoa, sim, sei lá, torturando outras. Que é o que o Del Toro faz, né? Nos filmes do Del Toro, o ser humano é muito pior sempre do que a criatura. Ele, inclusive, fala sobre isso, principalmente no Labirinto do Fauno, que tem várias criaturas bizarras, mas o vilão da história é o coronel lá, é o pai da Ofélia, que é um ser humano, né, torturador. Eu acho que os filmes de terror que abordam essas questões dos medos das pessoas, para chegar nesse nível de realidade, ele tem que conhecer do que as pessoas têm medo. Eu acho que isso é uma estranheza mesmo que eu tive no Creep, porque não tem um monstro ali, é um psicopata. E geralmente eu não tenho medo de filmes de psicopata. Só que a forma como ele te manipula no filme te deixa com medo. E eu comecei a pensar, caraca, eu acho que eu cairia numa das histórias dele. Assim. Eu tava conversando com o Léo sobre... Cuida pra não dar spoiler. Enfim, eu cairia na lábia do cara, assim. Uhum. Ele construiu uma cena lá de um jeito que o espectador sabe o que tá acontecendo, mas o personagem não. E aí, enfim... E o Vitor foi fisgado. E eu falei, nossa, super cairia na dele.
O Carl Sagan fala no livro dele O Mundo Assombrado pelos Demônios sobre o surgimento dos alienígenas ali em meados dos anos 60 e como isso aconteceu e por que os alienígenas são tipo um medo real, vamos dizer assim, hoje nas pessoas. Porque ali, conforme a tecnologia foi evoluindo e as pessoas foram vendo que os monstros que elas tinham medo antigamente não eram reais, surgiu então um medo que poderia ser real, um medo baseado na ciência, nas descobertas científicas, que é então os alienígenas. Então toda essa questão de abdução, avistamentos no céu, isso já existia antes dos alienígenas surgirem dentro da história da humanidade. Só que eles eram atribuídos a fadas, a gnomos, a demônios. E aí quando a Santos, não sei, né, Joana d'Arc, não sei por o que ela estava possuída, mas quando um demônio já não é mais crível, quando fadas não são mais críveis, gnomos também não, bruxas também não, você precisa ter um medo maior que vai ser atribuído tudo aquilo. Então, luzes no céu não são mais anjos e demônios, agora são discos voadores. Abduções não são mais por fadas, sucubos ou sei lá o que, alienígenas. Então, você cria um medo que a ciência não consegue dizer isso não existe, porque todo mundo espera que se encontrem alienígenas, mas ao mesmo tempo aí você fica com aquela sensação de puta merda, isso pode existir de verdade, né? E aí você tem vários vídeos na internet de autópsias de alienígenas e que corroboram essa visão de que aquilo realmente existe e que aquilo realmente pode estar acontecendo. Então esse é um medo que eu tenho de alienígenas, né? Que é uma coisa assim que por mais que eu não acredite, o meu subconsciente, por um trauma de infância, ainda tem medo disso. O que eu acho massa de alienígena é que, de certa forma, parece que você está terceirizando o próprio medo do humano nele mesmo, assim, porque, teoricamente, se você pensar na nossa evolução, você pensa assim, um dia a gente vai ter tecnologia desse tipo, entendeu? Então é como se que nós vamos fazer? Sabe? É como se fosse assim, então tem uns outros caras lá de outro planeta, tipo, igual a gente, que, na verdade, que fazem isso, entendeu? Então é como se fosse, você traz até para uma coisa mais próxima, né? Como se fosse uma outra civilização que pode ser igual à sua. É engraçado você ter falado isso, porque no livro do Carl Sagan ele fala sobre essa figura mitológica que a gente tem do alienígena, cabeçudo, olhudo, magrinho, com os dedos compridos, é justamente baseado em imagens que surgiram lá na década de 60, que eles estavam tentando imaginar como é que seria o ser humano do futuro. Pra frente, sim. Do processo evolutivo que não teria continuado. A gente vai precisar de um cérebro maior. Que medo. A gente vai usar muito os dedos para lidar com os eletrônicos. Sim. A gente vai precisar de olhos maiores, porque nós somos seres muito visuais. Você não precisa de um corpo muito... Você não vai mais lidar com coisa fisicamente, então você não precisa de um corpo super forte. Super forte, exato. Então as pessoas viram aquelas imagens e meio que se assustaram. Sim. Não quero ser isso no futuro, que estranho, sabe? Então, é legal você ter falado isso porque justamente o mito ele nasce de uma visão nossa do futuro. Mesmo, sim. Porque um alienígena, os próprios cientistas dizem, se um dia a gente encontrar um alienígena, provavelmente ele não vai ser nem um pouco parecido com aquilo que a gente pode imagina. Ser que não seja nem nada a ver com humanoide, né? Pode ser uma máquina, que nem mas é um alienígena. Como que é o que a gente tem no... A Chegada. Que é, esse filme é muito bom. Que é tipo uns polvos, assim, né? Sim. Diferente. O que me dá mais medo é parecido com o que o Espadoto falou, que é o ser humano mesmo. Por exemplo, o que me dá medo... Quando eu vejo um filme de terror, eu não gosto de tomar susto. Eu não gosto, eu fico apreensivo. Eu digo que eu tenho medo, mas não é assim, tipo... Medo que não vou dormir depois. Mas uma coisa que me deixa sem dormir depois é quando... Teve uma época que eu acho interessante, mas me dá medo, que é sobre psicopata, assim. Eu comecei a escutar um podcast sobre psicopata e casos policiais, assim. Cara, você não dorme, assim, porque tem casos que você fica pensando, cara, pode acontecer em qualquer lugar, sabe? Pode ser qualquer pessoa. E tem pessoas que você pensa assim, o cara, ninguém suspeitava que o cara ia fazer isso, sabe? Por que o cara fez? Da onde? Da onde que saiu da cabeça do cara isso? E quando você começa a pensar assim, nossa, dá muito medo, sabe? Porque você pode pensar, teu vizinho, não sei quem, qualquer um pode ser. Você perde a confiança nos Você perde a confiança, então isso é o que me dá mais medo. Agora, quando eu vejo um filme, por mais que eu veja lá, eu vi lá aquele Event Horizon, Alien, eu não fico com medo que eu sei, sabe? Sim. Totalmente fora da nossa... Mas ser humano mesmo, eu acho foda. É o que me dá mais medo, ser humano. Por isso que eu não saio de casa. Estamos aqui na casa do Vitor, então.
Sei lá, pra mim é aquilo que eu comentei no começo mesmo. Pra mim é Uncanny Valley, me dá uma estranheza, me dá uma agonia muito grande. E desconhecido, por isso que eu gosto muito de Lovecraft. Inclusive, um livro que eu gosto muito que é A Caixa de Pássaros. É uma história inspirada bastante em Lovecraft, assim, tipo coisas que não podem ser imaginadas. E a Netflix está adaptou já um filme e vai sair dia 21 de dezembro. Estou ansiosíssimo. A Caixa de Pássaros. Sim. Anotado. E pra mim, com certeza é o chupa-cu de Goiânia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham ficado com uma vontadinha de assistir aquele filme de terror. Quem sabe produzir alguma coisa relacionada a terror, né, Victor? Uma pintura, uma modelagem 3D aí. Façam e nos mandem. Além disso, deixem aí nos comentários algum filme, alguma experiência que vocês gostem no cinema, nos videogames, em qualquer outra coisa que a gente vai curtir ver também. E quem sabe a gente lê aí no próximo episódio. Obrigado a todo mundo aí por ter participado. Obrigado. Valeu. Convite. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui no vídeo ou no SoundCloud. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E, mais importante, recomende o nosso podcast e os nossos outros conteúdos para outras pessoas, para seus amigos, que isso ajuda muito a gente. E também ative o sininho aqui embaixo, do lado do botão de inscrito no YouTube, que ele vai te notificar quando a gente postar conteúdos novos. E isso também ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Agora a gente vai ficar com a sessão de comentários do episódio passado, que ficou muito foda. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E se você quiser ficar para a sessão de comentários, fica aí. Se não, até semana que vem. Valeu, um abraço e falou! Tchau, galera. Tchau. Falou, até. Muito bem, pessoal. Agora chegamos na nossa sessão de comentários, cartinhas, e-mails. Cartinhas de amor. Exato. Mande o recado pra pessoa amada. A gente vai ler no ar. Ou podia ter, né? Podia ter. Correio elegante da Revolution. Correio elegante, é esse o nome? Ué. Bom, o episódio passado foi sobre o que é ter sucesso. Um episódio que ficou muito legal, foi com o Gustavo Ribeiro e com o Rafa Souza. Você ouviu por acaso, Léo? Você quer que eu diga no ar que eu não ouvi? É isso? Eu não tive tempo ainda. Bom, escute porque a galera aparentemente amou o episódio. Em alguns comentários foi o melhor episódio do Sala 1604. Olha só. Em alguns comentários tá no top 3 de podcasts do mundo. Nossa. E é isso aí. Foi muito legal. Se você não ouviu, cara, corre lá ouvir porque realmente ficou muito bom. Dá até pra dar uma choradinha. Então, sobre o episódio O que é ter sucesso, temos o comentário do, pasmem, SMDL. Que isso? É um nick? É um nick do YouTube. Nerds. Eu acho que a gente tem que pôr uma regra que as pessoas têm que pôr o nome real. Assim. Não vamos ler comentários de nicks que não são nomes. Não, brincadeira. Bom, ele nos disse: ótimo esse podcast, gostei demais. Já fui aluno de Creature Design da Revolution e hoje em dia sou aluno de modelagem e anatomia do Rafa Souza. A minha primeira experiência com 3D e modelagem de personagens foi quando entrei na aula de Creature Design do André. Foi um curso que gostei muito e aproveitei bastante. Mas após o término do curso, tive que enfrentar minha jornada de continuar estudando sozinho. E quanto mais aprendo, vejo que o conhecimento que tenho é apenas a ponta do iceberg. Tenho estudado praticamente todo dia, várias horas por dia, na aspiração de me tornar um character artist. Muitas vezes é um pouco assustador perceber que fiquei meses isolado e me dedicando em um projeto e perceber que ainda falta muito para terminá-lo. Às vezes a sensação que dá é que não tenho saído do mesmo lugar, tendo dedicado horas e horas nisso. Afinal, cada projeto é uma montanha para se escalar e ultrapassar. Tem que aprender como esculpir, fazer retopologia, abrir o V, aprender a texturizar e etc. Várias vezes passo na minha mente se eu realmente sou capaz de me tornar um bom artista e fazer dessa área um meio de sustento. Enfim, essa tem sido a minha experiência, curti demais esse podcast e estou sempre acompanhando o canal da Revo. Sempre que lançam um podcast novo, eu coloco para escutar enquanto estudo. É isso aí. Legal esse MDL, obrigado pelo comentário. O que eu acho interessante você pensar sobre o seu trabalho, se você acha que você não está fazendo progresso, é por que você começou a fazer isso? Isso é uma coisa que ajuda muito a mim quando eu tô pensando se eu tô trilhando o caminho certo, se eu tô fazendo as coisas certas.
É pensar por que eu decidi embarcar nisso, estudar o que eu estou estudando. Isso ajuda a você pensar lá no início, quando foi que você começou, das coisas que você gosta. Porque muitas vezes quando você não está muito satisfeito com aquilo que você está fazendo ou não está gostando muito, é porque você não está mais fazendo algo que você realmente gostava no início. Mas se você pegar hoje e comparar os seus modelos antigos com os seus modelos atuais, você vai ver que você evoluiu muito nos últimos tempos. A sua visão sobre o que você está fazendo mudou, o seu conhecimento mudou. É bom a gente comemorar o progresso, como você mesmo disse, escalar a montanha, do que só esperar pelo resultado final. Então valeu, cara, pelo comentário. Tamo junto. O próximo comentário é do José Cláudio Cruz Juliano. Ele nos fala: Feliz aniversário. Muito bom. Sobre o sucesso, li esses dias e acho que cabe aqui também. O exemplo do Dave Mustaine, guitarrista do Megadeth. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas qualquer coisa, desculpa. O cara ficou tão puto depois de ter sido expulso do Metallica que a projeção de sucesso dele era ser melhor que o Metallica. Nossa, tá bom. Ele conseguiu ter uma banda foda, milhões de fãs, tocar em todos os lugares que as melhores bandas tocam e mesmo assim não enxerga isso como sucesso só pelo fato de não ter ultrapassado o Metallica em discos vendidos e blá blá blá. O cara chegou onde queria e não percebeu por causa da projeção de sucesso que ele imaginou. Pois é, isso é uma coisa que eu comentei no podcast, né? Que às vezes a pessoa ela tem um sonho de, por exemplo, ir trabalhar lá na Santa Mônica e tal, mas que ele ignora possibilidades aqui, sabe? Não que esse seja um sonho que eu acho que a pessoa não pode ter. Claro que pode ter. Mas às vezes a pessoa fica tão focada nisso que às vezes, sei lá, ele passa por um projeto entre amigos que ele fez só por fazer, sei lá, perdeu a magia daquele momento. Ele não aproveitou aquele momento, sabe? Ele não teve presente, ele fez no embalo. Isso, mas às vezes, por exemplo, beleza, não terminei aqui e agora eu vou pra lá, sabe? E às vezes sem ver que aquilo poderia se tornar algo maior. É claro que isso é uma possibilidade meio vaga, assim, e tal, mas pode acontecer. E é bem essa a opinião essa história que o cara contou aqui sobre o guitarrista. Mas isso é bem comum, porque sonhos não são coisas palpáveis. É tipo aquela coisa de relacionamento, assim, sabe? Você só dá valor quando perde. Tipo isso. Esses dias eu li uma frase, não sei de quem que é. Se alguém souber o autor, comenta aí nos comentários. Mas dizia o seguinte, que o legal dos sonhos é você acordar para realizar eles. Então, muitas vezes é melhor você, como diz a frase, melhor você ter um sonho, mas que você enxerga que é possível concretizar ele e batalhar para que esse sonho se concretize. Não adianta só você criar utopias na cabeça, querer concluir elas. Uma utopia, ela não serve para ser concluída, porque quando ela é concluída, ela deixa de ser uma utopia, né? E é isso aí, José. Valeu pelo comentário. Obrigado pelos parabéns pela escola. Obrigado, José. José, você faz parte desse aniversário. Quem merece parabéns é você. Alice Murilo. E para finalizar, a gente recebeu muitos comentários agradecendo o podcast e dando feliz aniversário pela escola. A gente recebeu muita mensagem no Instagram. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, gente. Por todos. Se a escola está fazendo 3 anos, é por causa de vocês. Isso não é uma puxação de saco, porque se vocês não vissem os conteúdos, se vocês não estudassem com a gente, não teria escola. Então, quando eu digo que a gente está junto, a gente realmente está junto. E se a gente está aí toda semana trazendo conteúdo para vocês, é porque a gente realmente quer que vocês tenham esses conteúdos, tanto para estudar, tanto para ouvir enquanto estão estudando. Então, é isso. Se a gente cresce cada dia mais, é por causa de vocês. Então, muito obrigado. Vou chorar, Murilo. Meu Deus. E, é claro, continuem divulgando, compartilhando com seus amigos o podcast, os workbox, o Me Ajuda. Quanto mais pessoas atingem, mais dá vontade da gente fazer. Então é isso. Obrigado, Léo. Obrigado, gente. Obrigado. Sessão de comentários encerrada. Até semana que vem, até a próxima leitura. Abraços. Tchau, tchau.